Olá, meu nome é Elaine e irei introduzir um pouco sobre a Lei Zero da Termodinâmica. Inicialmente, podemos dizer que a Lei Zero colaborou não só na contextualização da grandeza da temperatura, como também auxiliou no desenvolvimento dos termômetros com base nos seus estudos. Mas o que é a Lei Zero da Termodinâmica? Basicamente, a Lei Zero diz que se dois corpos estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, eles também estão em equilíbrio térmico entre si. Isso significa que estão na mesma temperatura e não ocorre troca de calor. Agora, vamos falar sobre o exemplo do termômetro. Temos então que o termômetro tem como base que alguma propriedade física de um corpo se alterará quando ocorrer uma variação na temperatura. Algumas dessas propriedades podem ser o volume de um líquido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás quando seu volume for constante, a resistência de um condutor e o equilíbrio térmico. Assim, temos que, graças à Lei Zero da Termodinâmica, podemos encontrar a temperatura de um corpo usando um termômetro. E isso auxilia na identificação se dois corpos estão em equilíbrio térmico. E dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar sobre as escalas termométricas e a relação com a Lei Zero da Termodinâmica. Muitos cientistas eles tentaram construir aparelhos que revelassem a temperatura de algum corpo, mas como a lei poderia auxiliá-los? Imagine o seguinte: baseando num termômetro de mercúrio em um experimento de medida de temperatura de água em um recipiente, onde o sistema é composto pela água contida no recipiente, pelo material no qual o termômetro é construído pelo mercúrio, material indicador, e após um tempo, mantendo-se o mercúrio em contato com a água, o mercúrio dilata ou contrai e indica a temperatura da água a cada instante. Ou seja, o recipiente ele está em equilíbrio térmico com a água, que está em equilíbrio térmico com o material no qual o termômetro é feito, geralmente de vidro. E como o mercúrio está em equilíbrio com o vidro, segundo a Lei Zero, também está em equilíbrio térmico com a água, assim demonstra sua temperatura. Talvez a escala Celsius seja a única familiar, uma vez que a mais popular, a escala Kelvin e Fahrenheit, são mais usadas no mundo científico. O interessante seria fazer uma comparação. Repare que o ponto de fusão se difere nas três escalas, ou seja, na escala Celsius 0 graus, na Fahrenheit 32 e na Kelvin 273. E dando continuidade, a gente fez uma atividade de fixação, onde demonstra um pouco sobre a Lei Zero da Termodinâmica. Considere 4 objetos, A, B, C e D. Observou-se que A e B estão em equilíbrio térmico entre si. O mesmo vale para C e D. Entretanto, A e C não estão em equilíbrio térmico entre si. Podemos concluir que, alternativa A, B e D estão à mesma temperatura. Alternativa B, B e D não, eles podem estar em equilíbrio térmico, mas também podem não estar. Alternativa C, B e D não podem estar à mesma temperatura. Alternativa D, a Lei Zero da Termodinâmica não se aplica nesse caso, porque existem mais de 3 objetos. E a alternativa E, A, B, C e D estão à mesma temperatura. E a resolução é a alternativa C. Como a dupla A e B está em equilíbrio térmico, a dupla C e D também está em equilíbrio. A e C não podem estar em equilíbrio térmico. De acordo com a Lei Zero da Termodinâmica, B e D não podem estar em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. E obrigado.